É surreal que a gente tenha, nesse momento, pessoas que se digam de esquerda ou mulheres que se digam feministas e estejam prestando um tipo de apoio condicional ou parcial ao povo palestino, reproduzindo muitas vezes a narrativa midiática, a narrativa sionista, a narrativa colonizadora, seja de maneira intencional, explícita ou de maneira desinformada, despolitizada. Mais impressionante ainda porque a gente está num momento de renascimento sem precedentes dessa causa, de internacionalização grande da causa palestina, justamente porque pessoas que muitas vezes eram pró-Israel ou que não conheciam a respeito da questão palestina se depararam com um genocídio sendo televisionado em tempo real, altamente documentado, que é um ataque brutal, sem precedentes, que já dura mais de 60 dias. E as pessoas foram pesquisar como era possível tamanha agressividade e brutalidade de maneira impune. E se depararam com uma história de mais de 75 anos de colonização, ocupação ilegal, apartheid e impunidade. E é nesse contexto que pessoas que se dizem de esquerda e mulheres feministas fazem o exato oposto. Tentam, de alguma forma, relativizar o genocídio ou, pior ainda, justificá-lo, dizendo que são dois lados violentos, por meio de argumentos baseados em uma historicidade milenar e muitas vezes mítica, onde se apoia a narrativa sionista. Esse posicionamento revela, seja um alinhamento precedente ao sionismo, seja de fato uma despolitização ou uma capitulação ao argumento midiático raso de que esse, na verdade, é um conflito muito complexo sobre o qual não se poderia dizer nada, a não ser que você tivesse um aprofundamento grande o suficiente sobre toda a historicidade milenar para se posicionar diante de um genocídio explícito. Então a gente vê que esse, assim como outros temas, apesar de estarem imbuídos de lutas e valores que são fundamentais para a esquerda, como a luta anticolonial, a solidariedade restrita aos povos colonizados e oprimidos, é um tema aonde a clivagem esquerda-direita não se aplica muito bem, porque o sionismo que se diz de esquerda tem um longo histórico teórico e prático. E, de fato, o sionismo de esquerda, o sionismo trabalhista, foi o que primeiramente se estabeleceu no recém-criado Estado de Israel e que durante 30 anos promoveu a expansão colonial. Eu fiquei chocada quando eu descobri recentemente que existe um nicho de pessoas que se dizem anarquistas e sionistas. Você se diz anarquista, mas você defende, circunstancialmente, digamos assim, um Estado e um Estado étnico, o Estado para uma só etnia, em um local onde existiam diversas etnias e, na verdade, essa etnia particular era bastante minoritária. Então, um Estado, portanto, que só pode se impor na base do racismo e do colonialismo. E as pessoas defendendo isso se dizem anarquistas. Claro, tudo isso se baseia em uma distorção bastante particular e conveniente do que seria um povo originário, do que seria a autodeterminação dos povos. Esses sionistas progressistas vão defender, então, que o sionismo ele é basicamente uma ideia de autodeterminação do povo judeu. A ideia de que o povo judeu merece um local para si e que isso em si não seria uma ideia nociva, ou ela pode ser uma ideia, né, de luta legítima. Mas é claro que se a gente observa tanto a gênese dessa ideia, investiga bem o que representa essa ideia e observa a forma
como ela se deu na prática nos últimos 75 anos e que é a única forma possível que decorre dessa ideia, a gente vê que a ideia em si é o problema. O sionismo, ele parte já de uma interpretação essencialista do que seria o antissemitismo, que seria basicamente o ódio pelo ódio, e que, portanto, a resposta a isso tem que ser a criação de um local específico para judeus. Essa ideia não era defendida de forma alguma por toda a comunidade judaica e, na verdade, a ideia sionista também era defendida por não-judeus que tinham interesses desde o início nessa ideia, porque justamente essa ideia só pode se impor de uma maneira colonial. E aí, para se blindar das críticas a esse problema fundamental que é o sionismo, esses sionistas progressistas, vamos dizer assim, vão inclusive defender uma postura de que o sionismo basicamente não existe e, portanto, o anti-sionismo também não existiria, no sentido de que o sionismo é algo muito amplo, tem muitos sionismos, então é impossível definir exatamente o que seria, assim como é impossível definir o que se quer dizer com anti-sionismo. E, na verdade, não. A ideia, desde o início, é muito clara, em que pese diferenças que possam ter existido internamente ao sionismo, e a ideia leva justamente ao projeto que foi concretizado. Não teria outra possibilidade. O sionismo é justamente a ideia de se combater o antissemitismo, ou seja, o ódio aos judeus, de maneira completamente essencialista e colonizadora. É a ideia de se criar um Estado em um local onde se finge que não existem pessoas e um local completamente aleatório, revelando então que não existe nenhuma ideia de autodeterminação de um povo no local, porque o local escolhido ele foi tão aleatório quanto uma votação entre Patagônia, Uganda e Palestina, aonde ganhou a Palestina, e na verdade se apoiaram a partir disso em fatos míticos, religiosos de mais de 2000 anos atrás, que não se sustentam também no sentido de que existia um povo único, coeso ali, esse povo sofreu uma diáspora e agora esse povo quer retornar 2000 anos depois. Isso não se sustenta e diversos historiadores judeus mostram isso, que na verdade essa é uma narrativa mítica, justamente porque as pessoas que estavam ali passaram por conversões, inclusive à religião muçulmana, ao mesmo tempo em que você tinha judeus em diversos outros locais do mundo, porque era uma religião de conversão. Então, os povos que hoje se dizem descendentes daquele povo, na verdade, não existe isso, não existe essa história de diáspora e retorno àquela terra 2000 anos depois. Ainda mais porque, né, adicionando ao problema inicial dessa argumentação, o problema concreto é que quando você estabelece a ideia de retorno de pessoas que estão na Europa, na Inglaterra, nos Estados Unidos, para uma região que está sendo habitada majoritariamente por pessoas muçulmanas naquela época, isso, na verdade, deixa de ser autodeterminação e passa automaticamente a ser colonização. Ainda mais quando esse projeto de colonização é financiado, altamente financiado, e existe, obviamente, um interesse muito grande em se colocar um Estado, em se criar um Estado totalmente alinhado com o Ocidente, no meio do Oriente Médio, em um contexto de Guerra Fria, num local que tem o recurso natural mais desejado pelo mundo, que é o petróleo, e, obviamente, essa ideia brilhante de criação de um Estado aleatório não ia se dar em Londres ou em Nova York, não é mesmo? Essa ideia tinha que se dar para cima de um povo que também era racializado e sofria discriminação, um povo que poderia, portanto, ser expulso e dizimado. Então, o que a gente está vendo hoje é apenas a consequência prática e inevitável, inescapável da ideia inicial sionista, que é
uma ideia de base inerentemente racista e colonizadora. Então, esse é o ponto 1. Não existe sionismo de esquerda por esse motivo e não deveria existir feminismo sionista, dado que o feminismo tem que ser anticolonial e anti-imperialista, anticapitalista. O ataque do Hamas se dá após tentativas diversas de negociação pacífica, onde em 2004 e 2006 o Hamas propôs reconhecer o Estado de Israel, o que é uma concessão ao colonizador e uma trégua da luta armada por 10 anos, caso fosse apenas respeitada a autoridade palestina nos territórios ocupados e Israel retirasse a ocupação. E as respostas de Israel foi, uma delas, matar um dos principais líderes do Hamas e, depois disso, fazer pressão para que a autoridade palestina expulsasse o Hamas do governo, mesmo após o Hamas tendo participado de eleições limpas e tendo sido legitimamente eleito. Depois disso, Israel fechou a faixa de Gaza com um bloqueio econômico draconiano que subjugou aquela região a uma das piores condições de vida do mundo e, de fato, a intenção era manter aquele território cada vez mais inabitável, já num processo de limpeza étnica. E, por fim, depois desse cerco, desse bloqueio econômico que já durava mais de 10 anos, desde 2020, Israel vinha fazendo acordos com os demais países árabes da região, principalmente Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, para justamente normalizar as relações com esses países, o que implicaria de fato uma normalização do apartheid israelense. Esse seria um ultimato à causa palestina. O povo da faixa de Gaza estava vivendo já em condições que implicavam o seu gradual desaparecimento, e foi nesse contexto que o Hamas atacou, para de fato fazer renascer a causa palestina, embora fosse esperado e calculado que Israel fosse responder da forma que está respondendo, dessa forma completamente brutal, genocida, bestial, cometendo diversos crimes de guerra, e se provou que talvez essa era a única alternativa, porque depois de diversas possibilidades, diversas resoluções da ONU ignoradas ao longo do tempo, de diversas tentativas de acordo pacífico, nada foi concedido ao povo palestino, porque essa é uma opressão colonial. Dentre os argumentos feministas que eu ouvi, existem argumentos tão genéricos quanto a guerra é uma coisa dos homens. Tá, sim, mas esse argumento, ele é tão genérico que ele não diz absolutamente nada. E, novamente, dizer nada frente a um genocídio é compactuar com o lado opressor. Deveria ser óbvio se você apenas diz essa frase sem contextualizar como que a guerra opera nessa situação específica, como que o patriarcado e o capitalismo se interrelacionam nessa situação específica e como as feministas vão combater isso. Na verdade, você está simplesmente falando qualquer frase enquanto, majoritariamente, mulheres e crianças estão morrendo. E se você está dizendo isso para, supostamente, falar que uma frente de libertação ou de resistência anticolonial feminista tem que emergir para que a gente apoie ela, então quais são as condições que nós estamos ajudando a criar para que isso seja possível? E se a gente quer que, inclusive, acabe qualquer tipo de resistência masculinista, bélica e que incorra em violências machistas no processo de resistência, a gente também tem que entender isso de maneira contextualizada, né? Ou seja, se existem processos de resistência armada que caem para um masculinismo, para um machismo, etc., esses processos, obviamente, são derivados da colonização e não da resistência em si.
E se a ideia é combater isso, não é soltando notinha condenando os dois lados no meio de um processo de colonização e genocídio, mas é de fato atacando as estruturas patriarcais, capitalistas e imperialistas vigentes. E por outro lado, a gente tem que entender a impossibilidade prática de florescer qualquer tipo de movimento feminista, de movimento de libertação feminista, num contexto de morte, de guerra permanente, de cerco econômico, militar, aonde as mulheres não têm nem a possibilidade de sobreviver. Por fim, deveria ser óbvio que é uma hipocrisia gritante falar, nesse momento, de aspectos patriarcais da religião muçulmana. Primeiro porque todas as religiões são patriarcais, e por outro lado, acho que Israel não está nem um pouco interessado em libertar as mulheres de qualquer tipo de opressão, porque afinal ele está bombardeando essas mulheres e os seus filhos. Para a gente falar de qualquer tipo de processo real e comprometido com a libertação das mulheres, primeiro a gente tem que garantir que as mulheres estejam vivas. Uma outra questão, você critica os aspectos masculinistas da guerra, a militarização da sociedade. Israel deveria ser um exemplo de livro para ser citado, porque toda a sociedade israelense, justamente por ser uma sociedade colonizadora, ela é fundada numa adoração ao militarismo. Isso está em toda a sua cultura, isso está em toda a sua dinâmica, nos seus símbolos, na sua música, em todos os elementos, qualquer jornal que você pega de Israel, existem referências militares, existe uma adoração elogiosa ao militarismo. As mulheres são obrigadas a servirem ao exército. Israel o tempo inteiro usa propagandas que fundem os elementos masculinistas, agressivos da militarização com elementos libidinosos, sexualizados da feminilidade. O tempo inteiro. Agora mesmo fizeram isso de novo. No meio do genocídio e da causa palestina ganhando voz e de cenas horrorosas de mulheres, crianças, homens, enfim, nas condições mais degradantes possíveis, o governo de Israel, o exército de Israel, o IDF, postaram uma foto ridícula de uma mulher completamente maquiada, com uma cara inocente e sedutora em meio a um campo de guerra, dizendo que se você é antisionista, você é contra isso, tentando ganhar as pessoas pelo apelo sexual e militar. Recentemente, agora, teve uma entrevistadora de um jornal israelense fazendo um vídeo abominável, onde ela ia de forma bastante sensualizada falar com os soldados israelenses e escrevia mensagens ironicamente amorosas nos mísseis para a população de Gaza e lançava mísseis em mulheres e crianças que estão lá sendo decepadas. Então, essa é a sociedade israelense. Os elementos patriarcais que são mobilizados em favor da colonização são gritantes na sociedade israelense. Então, muito antes de criticar qualquer ato de violação pontual que seja cometido num episódio de resistência que se dá numa luta armada masculina, a gente tem que criticar toda a estrutura que origina isso. E eu queria então só recordar novamente para quem não viu, para quem está desinformado ou para quem está precisando de mais elementos para tomar uma posição, que nos últimos 60 dias a gente está vendo todos os dias centenas de vídeos, de fotos
de crianças nas situações mais degradantes, mais dolorosas, mais desumanas possíveis. Crianças sem partes do seu corpo, crianças que tiveram que passar por amputações sem anestesia, crianças que estão se recuperando de amputações sem nenhum tipo de remédio, crianças que estão completamente sozinhas porque toda a sua família morreu, crianças que estão nos hospitais gritando por seus pais e mães sem saber que eles morreram, crianças que estão cegadas, crianças que não são identificáveis porque ninguém sabe o seu nome porque toda a sua família morreu, crianças com partes do seu cérebro para fora, do seu intestino para fora, crianças carbonizadas com queimaduras de 4º grau para cima por bombas de fósforo branco, que é uma arma de guerra proibida, escolas da ONU atacadas, bombardeadas com bombas de fósforo branco, campos de refugiados bombardeados seguidamente, hospitais bombardeados, sendo atingidos com mísseis de lâminas que decepam as pessoas para causar o terror deliberadamente, snipers sitiando e atirando em todos os civis, jornalistas, profissionais da saúde intencionalmente atacados, as suas famílias atacadas, negação de eletricidade, negação de comida, de ajuda humanitária, pessoas passando sede, passando fome, num cerco que já dura mais de 60 dias, mulheres que tiveram que dar à luz em meio a esse horror, que tiveram que fazer cesárea sem anestesia ou dar à luz em meio a bombardeios para dias depois perderem os seus bebês para incubadoras sem eletricidade, porque Israel não permitiu eletricidade, ou para novos mísseis, novos bombardeios, ou ainda famílias que tiveram que deixar os seus bebês no hospital Al-Nasser para que eles literalmente se decompusessem nas camas hospitalares. Famílias que foram ameaçadas pelo IDF para deixarem os seus bebês apodrecerem literalmente em camas hospitalares. Tem outro elemento que deveria ser óbvio em tudo isso, para qualquer um que se diz de esquerda e qualquer um que se diz feminista. Se os perpetradores desse genocídio, dessa barbárie, conseguem fazer isso de forma documentada, em tempo real, com o mundo inteiro vendo, e se depois disso eles conseguem ainda não apenas terminar com a limpeza étnica do território, mas concretizar os seus planos econômicos na região, que são, por exemplo, ter acesso ao campo de gás natural de $500 bilhão na costa de Gaza, o campo do Leviatã, e construir o canal Ben Gurion ao lado da faixa de Gaza para ser uma alternativa ao canal de Suez e uma alternativa comercial do Ocidente à nova rota comercial da China. E se o mundo não der uma resposta à altura a essas pessoas, e se eles ainda conseguirem concretizar planos econômicos na região, vocês imaginam como vai aumentar o grau de agressividade com relação a todos os povos marginalizados, oprimidos do mundo? Isso ainda num contexto de crise de acumulação capitalista, de corrida por recursos minerais críticos. Então, Israel não apenas testa novas armas de guerra na Palestina e depois exporta essas armas para o mundo com o selo de testadas em campo, mas testa também formas de controle de propaganda para serem exportadas para o mundo. Formas de colonização bem-sucedidas são desenvolvidas ali. É isso, estejam do lado certo da história e façam uma luta anticolonial, feminista, real.